Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Depois desse período que eu passei ausente aí, tomando conta da pequena Alice que chegou, estou aqui novamente para a gente continuar nessa série do livro de Atos, Uma Igreja para o Fim do Mundo, onde a gente está chegando agora no capítulo 17. Semana passada, o pastor Cirilo esteve falando com a gente sobre o capítulo 16, o início do capítulo 16, e agora a gente vai chegar no capítulo 17, com Paulo chegando nesse mundo completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. Portanto, eu me arrisco a dizer que o capítulo 17 é como se fosse o início de uma nova metade, como se fosse o meio exato do livro de Atos, o meio teórico, porque agora, nesse momento, Paulo definitivamente vai para um mundo em que não se conhece nada sobre a tradição judaica e a fé cristã. E nesse momento nós podemos já olhar para trás e enumerar algumas rupturas que o livro de Atos traz. Pelo menos duas rupturas são bem claras até aqui, até esse ponto que chegamos. A primeira delas é o debate se o cristianismo é uma seita dentro do judaísmo, ou ele é, enfim, uma realidade autônoma. E o nosso narrador Lucas, o escritor, o autor de Atos, ele vai ser categórico, afirmando na sua narrativa e contando a história de que não, o cristianismo, os cristãos não são uma seita dentro do judaísmo. Eles são uma realidade autônoma que nasce nesse berço da tradição judaica. A segunda ruptura que a gente pode observar até aqui é justamente esse questionamento de o quão sujeitos os cristãos devem ser ao judaísmo que é o seu berço. E na narrativa de Lucas, novamente, nós vamos perceber que não devem ser nada sujeitos a isso, porque a realidade cristã ela é livre de qualquer vinculação com o seu berço judeu. Então, apesar de reconhecermos que a tradição judaica é o berço do cristianismo, nós não temos nenhum tipo de vínculo com a nossa fé a essa tradição judaica. Então, é possível sim ser cristão sem ser judeu. Então, esse segundo debate, causa uma segunda ruptura. E então chegamos agora a esse momento que acaba a primeira metade do livro dos Atos de Apóstolos, porque se estabelece uma ruptura entre cristianismo e judaísmo de fato, e que Paulo chega num mundo que existe fora dessa tradição judaico-cristã. O lugar onde Paulo está agora, que Paulo está em Atenas, é um contexto que Moisés é um ilustre desconhecido, que essa ideia do Messias, do advento do Cristo, é uma ideia estranha. Isso tudo é muito desconhecido para esse povo. Se eu falar da lei dos profetas, da Torá, ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Então chega nesse trecho de Atos, nessa parte de Atos, em que Paulo vai se encontrar com esse mundo completamente diferente, alheio, externo a tudo aquilo que Atos viveu até agora dentro da tradição judaico-cristã. Então você vai ver no meio e no final do capítulo 16, Paulo tentando ir para outros lugares que a tradição judaica ela ainda era forte, ainda tinha sua influência. Mas você vai ver que o Espírito Santo de alguma forma vai dizendo para eles que não, você tem que ir para outro lugar, chega de falar com os judeus, chega de tentar falar para esse povo já recebeu a sua porção, esse povo já recebeu a palavra. Eu quero, Paulo, que você vá agora para um mundo desconhecido, um mundo que ainda não provou, um mundo que ainda não experimentou a fé cristã. Então a gente chega agora nesse momento do capítulo 17, que Paulo está em Atenas, um contexto completamente diferente de tudo que já foi visto até aqui. E nós estamos no capítulo 17, eu quero ler com você a partir do versículo 22, Atos 17, 22. Diz assim a palavra de Deus: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo
e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa mensagem tão poderosa que chega até nós. Fala conosco, Senhor. Usa a sua mensagem para chegar a cada casa, a cada coração que está ouvindo ela agora. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Falamos das rupturas, falamos do contexto que Paulo chega agora nesse capítulo. E nós estamos observando que esse novo contexto é um contexto completamente diferente. Não se sabe nada sobre qualquer ideia imaginativa de Deus do mundo judeu. Uma sociedade que nós chamamos de sociedade pagã, ou seja, que tem Deus nenhum ou tem muitos deuses. Né? Assim como é a nossa sociedade hoje, por exemplo. Uma sociedade que ou não tem Deus nenhum ou tem muitos deuses. Né? Se a gente avaliar hoje a nossa própria fé cristã, quantos deuses nós criamos e estabelecemos nela? Porque nós podemos dizer que nós somos uma religião monoteísta, mas em tese não se equipara à prática, porque na prática nós adoramos deuses que são diferentes. Eu não me identifico com o Deus do outro que diz ter a mesma fé cristã que o meu. Eu não me identifico com um Deus meritocrático, com um Deus que é ira, que é castigo. Eu não me identifico com um Deus que alguns da nós que dizem ter a fé cristã insistem em colocá-los nas suas prateleiras, porque há esse perigo de transformarmos Deus num ídolo, ou seja, numa imagem que eu criei de Deus e não sendo o próprio Deus. Então acaba que a nossa religião, a nossa fé pode ser diferenciada justamente porque dizemos que adoramos um Deus só, e um único Deus. Mas esse Deus não é o Deus revelado da Bíblia, e sim um Deus que você criou, eu criei. Portanto, o Deus revelado da Bíblia é sim o único Deus, e a fé cristã diz sobre isso. Mas quantos deuses criamos a partir desse Deus para satisfazer o nosso próprio eu, para satisfazer as nossas próprias vontades? Esse perigo da idolatria gera esse neopaganismo evangélico, em que adotamos muitos deuses. Então, a nossa sociedade hoje, além do Deus monoteísta cristão, há outros deuses também que são adorados por aí. Então, nós somos praticamente uma sociedade como essa de Atenas que Paulo estava chegando, bem parecida. Paulo está numa cultura e sociedade pagã agora, cujas ideias a respeito de Deus não se relacionam com o Deus que foi revelado na tradição de Israel. E especialmente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, por exemplo. Ele discute com o transfundo filosófico dos epicureus e dos estoicos. Está em Atos, lá, capítulo 17 e 18, quando ele se encontra com esses filósofos dessa sociedade pagã de Atenas, e ele vai dizer, Atos capítulo 17, versículo 18...
alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, esse transfundo filosófico que Paulo está encarando ali, está diante deles, ele tem crenças, ele tem pensamentos completamente divergentes da tradição judaico-cristã. Então, por exemplo, os epicureus, eles são filhos de Epicuro, ou seja, eles são discípulos de Epicuro. Esse Epicuro viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, e ele ensinava que um Deus qualquer, ou um montão de deuses, ele deu origem ao que existe hoje e foi embora. Ou seja, ele deixou o mundo na responsabilidade dos homens. Ele deixou o mundo com a gente, criou tudo e largou o mundo, e não teve nenhuma pretensão de se relacionar com a gente. Ele apenas criou as coisas e foi embora. Ele não estabeleceu um contato conosco. Esse Deus ou esses deuses, eles criaram todas as coisas, mas não se preocuparam em se relacionar com a sua criação. Tá bom? Deixou o mundo na mão dos homens. Então, eles não tinham esse interesse relacional. Os epicureus até consideravam a existência da divindade, ou das divindades, mas não consideravam essa relação entre elas, ou entre ela com os homens. Já os estoicos, eles eram discípulos de um filósofo chamado Zenon, que também viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Zenon, que foi o pai fundador do estoicismo, dizia que os estoicos, eles tinham na sua crença, eles acreditavam que uma razão universal deu origem a tudo que existe. A gente pode listar aqui alguns estoicos que são personalidades históricas. O Sêneca, por exemplo, que foi contemporâneo de Paulo, o imperador Marco Aurélio era estoico, Epiteto, que viveu também por volta do ano 90 da era cristã, ele era estoico também, e eles acreditavam nessa razão universal que deu origem a tudo que existe e manipula e controla os mínimos detalhes de tudo que existe. E tudo que existe acontece, tem um fundamento necessário. Ou seja, se você for um homem ou uma mulher sábia, de intelecto, racional, você aceita tudo que existe e acontece, porque tudo isso é regido por essa razão universal que os estoicos chamavam de logos. Certo? Então, Paulo chega diante desse povo aí, desses filósofos, desse povo de pensamento diferente, de pensamento que vem de antes até do próprio Cristo, que não conhecem, desconhecem por completo a tradição judaico-cristã. Não havia internet na época, não havia Google, não havia canais de noticiários internacionais, correspondentes para poder relatar para o mundo todo e conectar o mundo todo para dizer, olha, aqui tem a tradição judaico-cristã, aqui tem o povo do estoicismo, aqui tem o povo dos epicureus. Não existia esse tipo de contato. O que acontecia lá em Israel não chegava, muitas vezes, o que acontecia aqui nesse mundo grego, na capital do mundo grego. Né? E principalmente quando se tratava de filosofias completamente divergentes ou que iam por caminhos completamente diferentes. Então Paulo começa a falar. Paulo chega diante desse povo aí. E o mais interessante é que Paulo chega diante desse povo e ele não fala sobre a Torá, ele não fala sobre Moisés, ele não fala sobre os profetas, ele não fala sobre a lei, ele não cita nem o próprio Jesus, ou os ensinamentos que Jesus trouxe, ele não vai citar a poesia judaica, ele não vai citar o ensinamento judaico, ele vai citar os filósofos e poetas gregos. Ele vai citar os próprios poetas, os próprios filósofos, autores de pensamentos da Grécia, do pensamento deles, porque são pensamentos e filósofos que eles conhecem, que aquele povo daquela realidade conhece. Ele vai falar, inclusive, do Deus desconhecido e vai concordar com eles. Isso é incrível, isso é sensacional, é genial da parte de Paulo.
Paulo está no Areópago, que é esse lugar de conversa, esse lugar de debate, esse lugar de pensamento, e com muitos filósofos estoicos, epicureus, e ele vai então dialogar com eles, citando seus filósofos, citando seus poetas e concordando com eles e falando sobre esse Deus desconhecido, esse Deus que eles identificaram, mas não conhecem. E está lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, o Deus que fez o mundo. A primeira coisa que ele vai falar desse Deus desconhecido é que esse Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. São as primeiras coisas que Paulo vai falar desse Deus desconhecido para eles, é que esse Deus não é um Deus que depende da religião, não é um Deus que depende de nós, não é um Deus que está preso a dogmas, que está preso a tradicionalismos, que está preso a lugares sagrados, a objetos sagrados. Ele é um Deus que não necessita da nossa adoração, por exemplo. Ele não necessita dos nossos cultos, ele não precisa de oferendas, de ofertas, ele não necessita disso porque ele é. Porque ele é o Criador de tudo e todas as coisas. Ele não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de algo. Ele não precisa que eu e você saiamos de casa para cantar músicas aqui na igreja, no nosso endereço da sede da igreja, da PIB. Ele não precisa disso. Ele não necessita que façamos isso. Quem precisa disso somos nós. Nós necessitamos dessa cura coletiva, dessa adoração comunitária, desse relacionar-se um com o outro, dessa busca por uma comunidade que adora em conjunto. Nós precisamos disso, é pedagógico para nós. Deus não precisa disso. Esse Deus que Paulo está pregando é um Deus que não é servido por mãos humanas. Não é um Deus que precisa de nós, porque Ele é que dá, Ele mesmo dá todas as coisas, inclusive o fôlego. O fôlego de vida que nós respiramos, Ele mesmo dá, Ele mesmo garante o fôlego e as demais coisas. Paulo então vai falar algo extraordinário. Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse algum dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele não cita a tradição judaica cristã novamente, ele cita a filosofia grega, os poetas. Paulo está dizendo: o Deus está para nós, a pessoa de Deus está para nós, como o peixe está para a água. O que quer dizer isso? Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos, ou seja, Deus está para a pessoa humana, assim como a água está para o peixe. Nós podemos pensar várias coisas sobre isso. Nós podemos pensar, por exemplo, que o peixe, nessa metáfora que eu estou utilizando, ele não se relaciona com a água. Ele não tem uma relação direta com a água. O peixe vive na água. Ele precisa da água. Ele tem vida, ele se movimenta por causa da água. E todo o universo dele é água. O peixe não contempla a água, o peixe não consegue contemplar a água. Se o peixe, para contemplar a água, ele tem que sair do universo dele para olhar para a água, e mesmo assim ele não teria vida, ele não seria peixe, ele não teria identidade, não seria o que ele fosse. Então o peixe, ele não está numa relação direta com a água por parte dele, mas está completamente imerso dentro dessa realidade que é a água. Assim também Deus está para nós, por exemplo, como os óculos estão para os olhos. O olho, ele não olha o óculos, ele olha através do óculos. E através do óculos eu consigo enxergar o mundo. Ou seja, os olhos não veem os óculos, eles não contemplam os óculos, eles não se relacionam com os óculos. Os óculos são realidade pela qual os olhos enxergam todas as outras coisas. Para me relacionar melhor, eu preciso dos óculos. Para reconhecer de fato as coisas como elas são, eu preciso dos óculos. Então vamos lá, repetindo.
Deus está para a pessoa humana como a água está para o peixe. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. Deus está para a pessoa humana como os óculos estão para os olhos. Nós não contemplamos os óculos, mas precisamos deles para ver todas as coisas como elas de fato são, para ver os contornos, para identificar as identidades. Porque sem os óculos eu não consigo ver pessoas, eu vejo borrões, eu vejo coisas, eu vejo manchas, mas com os óculos eu vejo contornos, eu vejo faces, eu vejo identidades, eu me reconheço, eu reconheço os outros. Então Deus está para a pessoa humana como os óculos estão para os olhos. Deus está para a pessoa humana como o peixe está, como a água está para o peixe. Nele somos, nele nos movemos, nele nós existimos. Deus não é algo que nós nos relacionamos em si. Eu não me relaciono com Deus em si mesmo. Ou é algo que nós nos apropriamos dele. Deus não é uma coisa dentro do mundo das coisas. Deus não é uma pessoa no mundo das pessoas. Inclusive, Deus não é a melhor das coisas que existem. Deus, inclusive, não é a melhor pessoa das pessoas que existem. Não é algo que eu pego, não é algo que eu enxergo. Eu não consigo ter Deus. Eu não consigo pegar Deus. Deus não pode ser apropriado. Deus não está lá para que eu veja aqui, porque o aqui que eu estou é dentro de Deus. Vamos melhorar isso aí. Por que nós erramos ao nos relacionarmos com Deus em si mesmo? Porque nós achamos que Deus está em algum lugar para ser buscado. Então nós invocamos Deus para que Ele venha de lá para cá. Mas o problema é que o que Paulo está dizendo é que não existe isso. Nós estamos em Deus, nós vivemos em Deus, nós somos em Deus. Então Deus não está lá para eu invocar, para estar aqui, e não está aqui para que eu possa pegar. Nós estamos em Deus. Nós relacionamos com Deus como se pudéssemos descrever Deus, como se pudéssemos defini-lo, como se pudéssemos falar das características como que a gente descreve um quadro, por exemplo, uma casa na rua. Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Tentando definir Deus, tentando talvez dar uma identidade pessoal para Deus. E Deus responde para Moisés, eu sou. Eu sou. Eu não existo, eu sou. Ou seja, a nossa relação com Deus não é em si, é em tudo. Porque estamos nele. Estamos dentro dele e por ele nos movemos e existimos. Eu sou. E no hebraico, quando estudamos essa frase, eu sou, essa palavra que Deus responde a Moisés, a sonoridade dela é como um respirar. É como um som de respiro. E talvez fosse isso que Deus estivesse falando para Moisés. Eu sou. Você quer me experimentar, Moisés? Você quer saber quem eu sou? Respire. Respire. E você vai me experimentar. Você vai se relacionar comigo desse jeito. Não como se eu fosse algo ali, mas você vai se relacionar comigo em tudo. Respire, porque Deus não existe. Deus é. Ele é. Agostinho vai dizer para a gente, em um dos seus textos, algo muito interessante. Ele diz, por mais alto que sejam os voos do pensamento, Ele ainda está mais além. Deus ainda está ainda mais além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudestes compreender, não foi Deus que compreendeste, mas apenas uma representação de Deus. Se quase pudeste compreender, então foste enganado pela tua reflexão. Novamente, por mais alto que sejam os voos do pensamento, Ele está ainda mais além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, não foi Deus que compreendeste, mas apenas uma representação de Deus. E se quase pudeste compreender, então foste enganado pela tua reflexão. Deus está no mistério. Deus é mistério. Nós não o compreendemos, nós não nos apropriamos dele. Ele não é uma pessoa que está aqui para eu me relacionar com ele aqui, como eu me relaciono com alguém que está ali na frente.
Ele é tudo. Ele está em tudo. E eu estou dentro dele em tudo. Isso é mistério para nós. Eu não consigo compreendê-lo. A minha mente não consegue decifrá-lo. A minha mente não consegue calculá-lo. E quando Deus não está mais no mistério, Ele é transformado por nós num ídolo. Aquilo que falamos. Quando nós fazemos uma imagem de Deus, nós o transformamos num ídolo. Quando nós transformamos Deus em algo que a gente pudesse dar contornos, colocá-lo em algum trono. Que trono cabe o nosso Deus, o Criador dos céus e do universo? Que trono é esse que cabe Ele? Que contornos poderíamos dar a Deus? Isso é um ídolo, isso não é Deus. Deus não é algo do nosso mundo e nem fora do nosso mundo. Isso é importante a gente entender. Deus é experimentado por nós de uma maneira completamente diferente. Ele não é experimentado por nós como eu me relaciono com meu pai, com minha mãe, com a minha esposa, com meus amigos. Ele não é experimentado por nós como se fosse algo do nosso mundo, mas também não é algo experimentado por nós como se fosse algo de outro mundo. Deus é experimentado por nós na maneira como eu me relaciono com todas as coisas. Não é a minha relação com a minha igreja, trabalho, esposa, filho, cama, comida, e então no final do dia eu vou fazer um devocional e vou me relacionar com Deus. Porque eu tenho a minha relação com o trabalho, eu tenho a minha relação com a comida, eu tenho a minha relação com a minha esposa, com minhas filhas, e aí no fim do dia ou no início do dia eu faço meu devocional porque eu vou me relacionar com Deus. Não! A relação com Deus não é isso. A relação com Deus não é experimentada em si mesmo. Assim como experimentamos uma maçã, um prato de lasanha, uma cama confortável, uma rede na varanda, Deus é experimentado na maneira como nós nos relacionamos com tudo o que existe. Com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha cama, no meu sofá, num prato de comida, porque Deus permeia tudo que existe, porque nele nós existimos, nele nós somos e nele nos movemos. A maneira pela qual eu me relaciono com todas as coisas é a maneira pela qual eu experimento Deus. Porque Deus está permeando todas as coisas. E qual é a maneira como nós nos relacionamos com tudo que existe? É a maneira Jesus Cristo. Essa é a maneira de Jesus Cristo. Porque aquilo de Deus, que nós conhecemos, que nós podemos conhecer, ou seja, não é tudo ainda, nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós não pegamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto está em nós. Essa é a mensagem principal de Atos que estamos falando até aqui. O Jesus agora habita em nós. E essa maneira como nós vivemos mostra e revela o Cristo em nós. E como nós vivemos essa maneira Jesus Cristo de viver com Cristo em nós, é a maneira pela qual nós experimentamos Deus nos relacionando com todas as coisas, porque nele nos movemos, nele nós somos e nele nós existimos. Jesus Cristo ressurreto está em nós. Foi essa a razão que a gente viu que Estevão foi apedrejado. Foi por dizer isso, Estevão foi apedrejado. Porque Cristo está em nós. Então Deus se revela em relacionamentos, pois Ele sempre foi um Deus relacional. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de números, Ele não é um Deus de sequências numéricas, Ele não é um Deus de altares, de tronos. Ele é um Deus que se revela dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É um Deus pessoal, que gosta das relações, que prima pelas relações, porque é nas relações com as coisas que nós podemos experimentar o próprio Deus. Deus se relaciona entre nós, porque Deus é amor. É isso que a Bíblia nos fala. Deus é amor. Nós nos relacionamos em Cristo, em Deus. Existe um jeito Cristo de viver, e é nesse jeito que experimentamos a Deus. Nós experimentamos Deus na qualidade com que nós nos relacionamos com todas as coisas.
Esse jeito de viver, esse jeito de experimentar Deus, esse jeito é o amor. Deus não se experimenta na música, no dízimo, na leitura da Bíblia, não. Deus se experimenta dando dízimo com amor, lendo a Bíblia com amor, cantando com amor. Aí sim. É esse jeito de amar, esse jeito de expressar Cristo em amor, como Cristo nos ensinou para expressar, é que nós começamos a experimentar Deus, começamos a entender o que é essa relação com um Deus que permeia tudo o que existe. E por isso faz sentido dizer que nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós somos, nele nós vivemos. E por isso eu me relaciono com as coisas, com as pessoas, em amor e de maneira singela eu experimento Deus, porque foi Cristo que me ensinou que Ele estava dentro de nós, vivo e ressurreto, agindo para que eu provasse essa vida plena em amor. Não adianta nada vivermos uma vida vazia desse jeito de viver. Porque nós vamos continuar tratando um Deus como um Deus que está lá, um Deus que está aqui ou que está lá. Ou seja, um Deus que está aqui, que é um Deus que, por mais que esteja perto, não está ainda na sua competência do Deus verdadeiro, que não é um Deus que está somente aqui. É um Deus onipresente, onde está em todos os lugares. E em todos os lugares eu consigo experimentá-lo, se experimentá-lo da maneira Cristo de viver em amor. E não é um Deus que está lá, que eu tenho que invocá-lo para estar aqui, porque o Deus que está lá já está aqui e vive em mim, vivo e ressurreto, e me inclina a olhar para as coisas e me relacionar com as coisas, entendendo que Deus está em todas as coisas, pronto para se relacionar e ser experimentado por nós. Se eu pudesse escolher um adjetivo para a pessoa amor, Deus é amor, eu escolheria reverência, eu escolheria assombro. Porque se para nós Deus está fora do mundo, Deus é um objeto fora do mundo, o mundo para o qual Deus é um objeto ausente é banal. Se eu pensar que Deus é um Deus que está lá, é um objeto que está fora do mundo, esse mundo que eu vivo, ele se torna banal. Eu vou olhar para as coisas como se ela não fizesse mais sentido, como se ela não tivesse mais significado. Eu vou tratá-las de forma banal. Eu vou me relacionar com as coisas deste mundo de forma banal, porque Deus está fora dele. Deus está lá. Então eu não olho para esse mundo com cuidado, com reverência, com respeito, com amor, porque Deus está lá. Mas se para nós Deus é um objeto dentro do mundo, Ele é o único objeto que importa, então. Então todos os objetos que não são Deus são banais. Todas as outras coisas que não são Deus são banais. Porque só Deus que está aqui importa. Então eu começo a também considerar todo o resto banal. Porque só o Deus que está aqui é que vai importar. Esse Deus que está aqui. E o resto é banal. Então nós perdemos o assombro, nós perdemos a reverência, de nos colocarmos diante de tudo que existe, crendo que tudo que existe é sustentado em Deus. E tudo que existe deve ser experimentado por meio de Deus. Porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas. Porque dele, para ele, e por ele, ou seja, através dele, são todas as coisas. Quem ama, cuida, respeita, reverencia, se aproxima com grandeza, com dignidade. Quem ama não usa, não engana, não trai, não abusa, não explora. Quando nós nos relacionamos com tudo o que há, imbuídos de Deus e crendo de que Deus está embutido, e crendo que tudo está imbuído de Deus, aí então nós temos a experiência de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Para ele nada era banal, porque Jesus sabia que nada existe à parte de Deus, nada existe sem Deus.
E dentro de Deus a gente se movimenta com muito cuidado. Cuidado que o amor exige. A espiritualidade cristã é ética por conta disso. É um jeito de ser e de viver. É um jeito de ser e de viver que vai sendo revelado, porque nós olhamos para todas as coisas, sabendo que todas as coisas estão imbuídas de Deus e nada pode existir se não for em Deus, porque nele nós somos, nele nós existimos e nele nós nos movemos. E porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Por isso, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nosso Deus não é um Deus que está lá, alheio, fora do nosso mundo. Nosso Deus não é um Deus que está aqui, dentro do nosso mundo. Nosso Deus é um Deus que está em todas as coisas, que permeia todas as coisas. Deus veio habitar em nós para nos mostrar um jeito de viver que percebe que tudo existe, se move e é por conta de Deus. E esse jeito de viver, essa maneira Cristo de viver que habita em nós, nos faz olhar com as coisas com reverência e assombro e viver em amor, cuidando, preservando, atribuindo dignidade, com generosidade, entendendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas, entendendo que nele nós somos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. A nossa lógica muda, a nossa consciência se transforma, o nosso olhar muda. Sabemos que agora tudo o que fazemos e o que somos é um jeito de se relacionar com Deus. É a forma pela qual eu me relaciono com as coisas e com as pessoas. É a forma que eu experimento Deus, nos mínimos detalhes, nas minhas relações de amor e de afeto, nas minhas relações de trabalho, na minha relação com a comida, com o céu estrelado, com a paisagem que eu vejo. Porque esses que receberam a nova vida, esses que receberam o Espírito de Deus, esses que têm o Cristo morando dentro de si, não são capazes de ficar inertes diante de um pôr do sol. Não são capazes de não reconhecer a beleza das canções, das composições, das sinfonias, das melodias. Não são capazes de não se emocionar com o canto dos pássaros, com o movimento das marés, porque sabe que o jeito que se relaciona com essas coisas é um jeito de experimentar Deus em tudo e em todos. Esse Deus desconhecido, esse Deus misterioso, que vocês adoram, tem nome. O nome dele está sobre todo nome. E está vivo. E pode fazer de vocês alguém que experimente ele através de todo o planeta e toda a criação que ele revelou. Quando fizerem isso com amor, vocês vão experimentar Deus em tudo. Quando leem a Bíblia, quando cantarem as canções nas celebrações, quando orarem pelo seu irmão, quando falarem com o seu irmão, quando servirem o outro, quando trabalharem, quando exercerem suas funções, suas vocações, quando exercerem a sua condição de cidadão, de luta pela dignidade humana, quando fizerem isso com amor, porque nele nós somos, nele nos movemos, nele nós existimos. Dele, para ele e por ele são todas as coisas, para a glória do seu nome e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.